Cá estou eu mais uma vez com o review de uma lanterna que é a PT18 Pro Housekeeper. Antes de começar realmente a falar da lanterna, vou-vos dizer aquilo que nós recebemos no unbox. Recebemos este switch que dá para acoplar na lanterna, que depois também vou explicar como é que ele funciona. Mandaram-nos também 3 O-rings que servem para fazer a estanquicidade da própria lanterna quando ela é submersa em água. Mandaram-nos também aqui esta peça que é para nós colocarmos na Picatinny rail da arma e depois colocarmos a lanterna neste orifício. O cabo de carregamento da lanterna, que tem uma característica interessante, que eu também já vos disse, mas vou voltar a repetir, penso que realmente é uma situação bastante interessante. Ela carrega aqui deste lado, portanto, basta uma pessoa chegar aqui, devagarinho, e largar, e ele automaticamente, depois via USB, faz o carregamento da lanterna. Mandaram-nos também este linear, que está muito bem conseguido. Eu tenho aqui, deve ter para aí 1 metro, qualquer coisa de paracord. A respectiva bolsa da lanterna, com realmente aqui uma entrada em elástico para nós, se quisermos, colocarmos aqui outra bateria e deste lado também, ou se quisermos colocar a bateria de um lado, por exemplo, e o cabo de carregamento do outro, perfeitamente execuível. Com sistema rotativo de colocação no cinto, e depois podemos fazer a oscilação da lanterna conforme pretendermos. Aqui com um rasgo deste lado, que eu também vos vou explicar qual o motivo do mesmo. Vem também um manual de instruções que eu realmente acho interessante. São umas folhas pré-recortadas com um clipezinho aqui, que acho que está bastante interessante da forma como eles puseram realmente o manual de instruções. Vamos realmente regressar à lanterna, que é aquilo que nos traz aqui. A lanterna tem 2 modos de operação. Podemos operar diretamente neste switch, que eles chamam de primer switch, ou então nestes 2 switches superiores. Vamos começar por estes 2 e depois passamos para o outro switch. Então, o switch, de trás, se nós carregarmos, ele entra em strobe. Não é um strobe contínuo, é um strobe intermitente. Aliás, vocês podem ver depois no field test realmente a diferença. Tem um switch aqui, que é o switch maior, que se nós pressionarmos, ele entra diretamente nos 2000 lumens, que é a potência máxima da lanterna. Eu não fiz a medição realmente da potência, porque eu não tenho equipamento para o fazer, mas acho que ela é superior a 2000 lumens. Também na parte superior, se repararem, tem aqui um orifício, que é um orifício que, se nós quisermos fazer a aplicação depois do linear, conseguimos fazer a aplicação, que eu acho bastante interessante. Continuando de cima para baixo, temos aqui este tactical ring, que também é interessante e que não é fixo, ou seja, nós podemos tê-lo na lanterna, ou se optarmos por tirar, podemos tirá-lo. Descendo, temos aqui um clipe, que é bastante interessante, porque dá para nós colocarmos no bolso, por exemplo, ou noutra situação qualquer, que queiramos colocar a lanterna. Temos deste lado realmente o switch, que vai fazer os modos de projeção de luz, e do outro lado temos também a zona onde é feita o carregamento. Voltando aqui para a parte da frente da lanterna, aí não entrando em especificações do LED de luz, temos aqui uma situação interessante, que é este bezel. Se nós não quisermos utilizar, podemos utilizar a lanterna sem este bezel, portanto, podemos colocá-lo ou retirá-lo da forma como achemos mais interessante. Aqui vem o logo da Bright Night,
e do lado oposto está realmente a referência da lanterna, como eu já disse, é a PT18 Pro Housekeeper. Vamos agora analisar realmente estes switches. O switch tem realmente vários modos, mas antes de falarmos realmente no switch, vamos falar nas intensidades de luz que esta lanterna tem. Portanto, esta lanterna no turbo tem 2000 lumens, na potência abaixo do turbo, que eles chamam no high, tem 400 lumens, no middle range tem 60 lumens e depois tem um low que vai até 10 lumens, que é bastante interessante. E depois tem aqui uma opção que eu acho importantíssima, que é o SOS. Portanto, a lanterna também faz SOS, o que é bastante interessante em situações de nós necessitarmos realmente pedir auxílio, a lanterna dá-nos essa possibilidade, na eventualidade de não termos equipamentos de comunicação. Se nós passarmos realmente a desmontar a lanterna, e é aí agora que eu vou passar a exemplificar, portanto, como eu vos tinha dito, eu posso desacoplar o Tactical Ring, portanto, eu posso meter isto na lanterna, portanto, a parte que fecha a lanterna, como é evidente, e trabalhá-la sem o Tactical Ring. Para já vamos deixar ali o Tactical Ring e vamos falar também na bateria. A bateria é uma MR 18650, ela é de 3100 mAh, é uma bateria bastante potente para a lanterna que nós temos aqui. Se vocês repararem, tenho aqui um O-ring, esse que quando se danificar, como eles enviaram 3 O-rings, temos o problema solucionado, e é de 2 camadas, ou seja, se vocês repararem, ela tem uma camada exterior e depois tem uma camada interior para reforçar realmente a qualidade e a robustez desta lanterna. Deixem-me agora acoplar e deixar ali o Tactical Ring, e vou deixá-lo de fora, e também é uma situação interessante que eu vos queria comentar, por vezes este Tactical Ring pode ser confundido com outra coisa que não o Tactical Ring. Então, para nós não termos aqui situações que às vezes podem ser problemáticas com as forças de autoridade, eu realmente aconselho a nós utilizarmos esta lanterna sem o Tactical Ring, está bem? Isto é a minha opinião pessoal, depois cada um fará o uso que achar mais conveniente. Quando a lanterna está montada, vamos passar para o switch que está aqui. Portanto, se eu carregar neste switch, ele entra-me num modo de luz, carrego novamente, vai para o módulo inferior e vai aumentando. Portanto, volto a carregar e volta-me novamente ao modo mínimo de luz. Se eu quiser que apague, posso apagá-lo no switch superior, vai ao máximo e desligo, ou então chego ao modo que eu quero, pressiono e ela automaticamente apaga. Portanto, isto basicamente é a descrição, ao fim e ao cabo, da operação da própria lanterna. Penso que é importante vocês terem em linha de conta que esta lanterna é uma lanterna com característica específica para as forças de autoridade e policiais, ou seja, forças de autoridade policiais e militares. Na minha opinião, é uma lanterna mais adequada para a área de intervenção tática e para colocação em arma longa. Ela pode ser utilizada como uma EDC, uma Everyday Carrier, mas para trazermos todos os dias, ou ou trazemos no nosso bag-out bag, na nossa mochila, ou na nossa pasta, porque se a trouxermos, por exemplo, connosco, dentro das calças, o que é que vai acontecer? O facto do diâmetro aqui da boca de saída de luz ser muito grande, vai-se notar nas calças e pronto. Se for uma calça tática, é perfeitamente pacífico. Agora, se for uma calça mais clássica, realmente o printing da lanterna vai-se notar e acredito que não seja
que não seja o mais adequado. Queria-vos agora mostrar também aqui a aplicação destes switches que eles também nos enviaram. Switches esses que, como é evidente, nós teremos que depois, se aplicarmos na arma, tirarmos o clipe, não é? Que também sai, e depois é evidente que esta peça irá suportar a lanterna na arma. Futuramente eu vou fazer realmente um review desta lanterna acoplada a uma arma e em fogo real. Não o vou fazer para já, porque ainda também não tivemos tempo de o fazer, mas futuramente iremos fazer especificamente só para isso, para vocês verem realmente a lanterna a operar. No entanto, se vocês repararem, portanto aqui nós temos dois switches, um que é este, que faz o disparo da lanterna no seu máximo de potência, portanto nos seus 2000 lumens plus, como eles chamam, e depois, ok, faz o strobe, que se continuarmos a fazer, se vocês repararem, como eu tinha dito há bocado, não é um strobe contínuo, é um strobe que depois muda de frequência de luz. O que é muito interessante, o facto de não ser luz constante e ele fazer aqui estas variações, é muito interessante em ambientes tácteis e em ambientes de low light, faz todo sentido que assim seja. Queria-vos dar agora realmente a minha opinião pessoal deste equipamento. É um equipamento, sem dúvida nenhuma, que eu levo para um ambiente tático, sem dúvida nenhuma. Aliás, ele vai fazer parte do meu kit. É evidente, quando estamos a falar em ambientes táticos, e no meu caso específico, não estamos a falar em Portugal, estamos a falar em situações fora de Portugal, em ambiente mais tático, em que é permitido realmente elementos ligados à área da proteção pessoal em entidades de alto risco, que estão a fazer serviços de PSD no exterior, poderem ter a possibilidade de utilizar arma curta e arma longa. Portanto, estou a falar nesses cenários, e queria que vocês tomassem a linha de conta que muitas das opiniões que eu dou não têm a ver em cenários nacionais, mas sim têm a ver em cenários fora de Portugal, em ambientes táticos, em que a legislação nos permite utilizar determinado tipo de equipamentos. Okay? Em Portugal deveríamos seguir as leis do nosso país, que é para isso que elas existem. Pouco mais há para dizer deste equipamento. Acho que se vocês pensarem em adquirir este equipamento e fazer parte do vosso gear e do vosso conjunto de equipamentos táticos em que vocês levam para a missão, acho que vão excelentemente bem servidos. Acho que realmente é um equipamento que deve fazer parte do vosso kit de todos os dias. Pronto, como eu estava a dizer, realmente faz todo sentido adquirirem esta lanterna. Vamos passar agora para o field test, o teste de terreno, em que vocês vão ver realmente a qualidade da lanterna em ambiente noturno, com os seus modos de luz, com a qualidade de projeção de luz, com uma característica muito específica da lanterna, que ela no disparo de luz, ela tem o foco central é muito nítido, e a projeção dela é especificamente para a área, para o trabalho tático, sem dúvida alguma. Estamos de volta, depois deste field test. Quero-vos dar realmente a opinião deste equipamento.
Acho que é um equipamento que deve fazer parte realmente do nosso kit. Devido realmente às suas características, às capacidades que o equipamento tem, às funcionalidades do mesmo, acho que realmente, para quem tem missões lá fora, e estou a falar do pessoal civil que esteja ligado à área da proteção pessoal em zonas de alto risco, e para as nossas forças policiais e militares, acho que faz todo sentido adquirirem este equipamento, porque, sem dúvida nenhuma, que é uma mais-valia em qualquer kit. Estamos a terminar. Não se esqueçam de fazerem like no canal, de subscreverem o canal, de clicarem realmente nas notificações. Se quiserem, e será um prazer meu, deixarem algumas sugestões de alguns temas que queiram ver aqui abordados. Ainda não fizemos nenhum direto com ninguém, nem fizemos nenhuma entrevista, mas vamos fazer. Portanto, se quiserem ver algum tema abordado, façam o favor, mandem-me um e-mail, terei todo o prazer realmente de vos responder e de tentar trazer a este canal aquilo que vocês acham que faz falta e temas que realmente gostavam de ver aqui falados. E não se esqueçam, até já.